Boa noite a todos que estão aí chegando ao nosso canal no YouTube, a todos que estão aí pelo Facebook, uma boa noite, aqui começando as nossas transmissões para o nosso estudo da noite de hoje. Vamos aí aos nossos avisos, como sempre, lembrando a vocês para que vocês deem o like aí no YouTube, né? Apertem lá o dedinho, e se inscrevam aí no nosso canal, né? Essa é a possibilidade aí da gente fazer a difusão aí, né, a promoção da doutrina espírita, né, então não deixe de dar o seu like aí, né, a divulgação, faltou a palavra, a divulgação da doutrina espírita. Então, lembrando que as nossas reuniões públicas sempre acontecem aqui, né, às segundas-feiras, às 19 horas, aos sábados, às 9 horas da manhã, onde nesses dois momentos estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no sábado, às 19 horas, aonde estudamos o Livro dos Espíritos. Lembrando que lá no nosso site, como está aparecendo aí para vocês, no ceaa-ro.org.br, vocês têm lá todas as informações necessárias, as páginas que a gente lê sempre aqui no início da nossa reunião, né? O capítulo do Evangelho, as questões dos livros dos Espíritos, toda a programação fica lá no nosso site. Lembrando também que lá no nosso site, nós está aberto ainda as inscrições para os cursos da doutrina espírita, os livros da codificação. Lá existe lá um botãozinho azul, onde vocês podem se inscrever para esses cursos. Nossa casa ainda continua, né, o presencial fechado, estamos só fazendo tudo online, as reuniões públicas e os estudos também. Esses estudos estão sendo feitos pela plataforma Zoom e alguns estudos feitos pelo Facebook. E essas informações, essas inscrições, vocês conseguem tudo lá no nosso site, né? Nós lembramos também que lá no nosso site nós temos o atendimento fraterno, aquela palavra amiga, né, que muitas vezes necessitamos nesse momento tão difícil aí que o nosso planeta passa, às vezes a gente precisa, né, alguém para conversar, né, ou simplesmente para saber mais sobre a nossa casa espírita, né, como está sendo aí o trabalho, mais alguma informação que vocês queiram que não esteja lá no site, pode ser feito também pelo atendimento fraterno, que lá no site vocês vão saber como chegar a esse atendimento, tá certo? Ele está sendo feito também de forma online, e lá tem todas as informações no site. Nós lembramos aqui, as nossas transmissões são feitas, além aqui desses canais, né, nosso canal aqui do YouTube, pelo canal do Facebook, são transmitidas também pela TV Regeneração, que é uma TV do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Eles também transmitem lá, aqui, as nossas reuniões, né, do Evangelho. Então, vocês também entrem lá, tem várias outras informações lá na TV Regeneração, aqui pelo YouTube. Lembramos aqui também das nossas páginas de esperança aqui da nossa casa. Toda quinta-feira aqui no YouTube há uma página de esperança nova. O que são essas páginas? São umas leituras, um estudo, uma leitura e um estudo que é feito em 15 minutos, 15, 20 minutos, de uma página de um dos benfeitores da nossa casa espiritual, da nossa casa. Nesse momento, nós estamos estudando as páginas de Antônio do Espírito Antônio de Aquino. Então, é feita uma leitura e um breve comentário dessa página. Toda quinta-feira, uma página nova aqui no nosso canal do YouTube. Mas as outras páginas sempre ficam lá disponível para vocês reverem, para aqueles que não puderem assistir na quinta-feira, ficam todas lá disponíveis. Esse momento, às vezes, que a gente não está podendo, está querendo ler, a gente quer só escutar alguma coisa, né, edificante, essas páginas, nesse momento, são muito, muito boas. Acessem lá, deem like, compartilhem com os amigos, né? Que essas coisas que a doutrina espírita nos traz de bom, que aquece nosso coração, nós temos que compartilhar com aqueles que amamos, não é mesmo? Então, aí dados os nossos avisos, né? Então, nós vamos, como nós falamos, o nosso estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo,
Quem fará o nosso estudo na noite de hoje é o nosso companheiro Roberto Negrão, é um companheiro que está aí nos visitando, né, que também já é aqui da nossa casa, ele vem lá do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, e vem aí contribuir, trazer as suas reflexões para o nosso estudo na noite de hoje, né. E para a gente ir iniciando, que já são 19 horas, nós vamos ler uma página, que, como eu falei, se encontra lá no nosso site, para que vocês possam acessar. A página de hoje é uma página tirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, no volume 2. É uma mensagem trazida pelo espírito de Baltazar, pelo médium altivo Panfiro. E tem o título Sede Todos Bem-vindos. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus, desculpa. Falando dos espíritas, lembramos-nos habitualmente daqueles que servem de modelo e que, por seus atos, por suas palavras, ou mesmo pela produção que trazem, demonstram o quanto o espiritismo penetrou em seus corações. Existe, entretanto, uma outra classe de bons espíritas que devemos mencionar. Trata-se de todos aqueles que reconhecem na doutrina espírita a força de trabalho, do amor ao próximo, de dedicação ao semelhante, fazem de tudo para acompanhar esse esforço de também amar, dedicar-se reconhecendo os valores que existem latentes em suas almas. São aqueles espíritas principiantes que trazem dentro de si um enorme cabedal, um grande potencial de amor ao próximo, e que, por não terem tido ainda a oportunidade de estudar, de conhecer a fundo a doutrina espírita, ainda são considerados como tal. Entretanto, logo que começam a estudar, após adentrarem a instituição, logo que começam a trabalhar, rapidamente alcançam postos de trabalho pela dedicação, sem que se sintam mais protegidos ou mais elevados, apenas se sentem como trabalhadores. Para estes também, temos o título de bons espíritas, porque serão eles os que irão dar o passo na direção do futuro. Eles sabem o que querem, almejam alcançar o final da jornada, pretendem seguir adiante, serão bons espíritas no tempo devido, mas já são espíritas bons nos dias de hoje. Então, meus irmãos, lembremos-nos de todos aqueles que chegam à nossa casa querendo trabalhar, desejando servir, almejando alcançar posições de trabalho, sem que sejam posições de mando, e para cada um deles abramos os braços dizendo: "Sê bem-vindo, é provável que um dia tu me substituas. Sê bem-vindo, é provável que um dia tu possas também ostentar o nome de trabalhador cristão. Sê bem-vindo por isso tudo." Utilizando o coração desejoso de servir desses companheiros, façamos o melhor de nossa parte. Abramos a porta de nossos corações sem medos, sem sofreguidão de querer que alguém substitua alguém, sem medo de querer achar que alguém vai tomar a posição de alguém. Apenas sirvamos a Deus através dessas criaturas novas e digamos a elas: "Sede bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Juntemos nossos esforços, trabalhemos e lutemos. Sei que tu, meu irmão, não tens tanta experiência. Precisarei ainda te ensinar algumas coisas, mas o teu coração já demonstra ser generoso, de bondade, um coração puro. Sê bem-vindo e juntemo-nos para que a obra do Cristo cresça. Quando assim o fizermos, poderemos dizer que todos nós somos bons espíritas, os mais experimentados, os mais novos, e também nós outros que não temos medo de dizer para o que chega: "Sê bem-vindo, meu irmão, és tão espírita quanto eu. Trabalhemos juntos para que o Cristo, quando chegar, encontre a obra preparada para ele prosseguir."
E assim, o fazendo, com certeza estaremos dizendo: sou um bom espírita, pois soube sufocar as minhas tendências, as minhas intolerâncias, inseguranças, e estou trabalhando em nome do Senhor. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. O Centro Espírita Leon Denis é uma casa que espera de todos o estudo, o aprendizado, a crença em Deus, para que a doutrina espírita abençoada se propague por toda a cidade, por todo o país, para que a casa espírita esteja onde o nosso coração estiver. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. Baltazar, graça infinita de Deus, paz. E após essa bela página de Baltazar, vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos a esses benfeitores amigos, pedindo a eles que nos pacifique, que nos dê a permissão para que esse momento de estudos possamos aprender melhor tudo aquilo que aqui vamos ouvir na noite de hoje. Que possamos, Senhor, estar aqui presentes nesse momento. E assim é que pedimos a permissão desses benfeitores amigos, a permissão de Baltazar, de Doutor Erma, de Antônio de Aquino, para que esse estudo seja proveitoso a todos nós. Pedimos que esses benfeitores possam intuir o nosso companheiro Roberto, que nos trará as reflexões da noite de hoje, e que elas possam chegar até cada coração nessa noite. E assim, com a permissão desses benfeitores amigos, é que pedimos também a permissão de Jesus, nosso Mestre, mas pedimos, acima de tudo, a permissão de Deus para darmos por iniciado esse momento de estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, companheiros, nós vamos, como nós falamos, o nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Hoje estudaremos o item 5, que são os trabalhadores do Senhor. Estamos lá nas instruções dos Espíritos, e essa orientação de hoje é trazida pelo Espírito de Verdade. Ele nos fala assim: chegastes ao tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tivessem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá, e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes de estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensas nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras:
Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Nesse momento, passamos a palavra para o nosso companheiro Roberto, que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Que nossos primeiros pensamentos e palavras sejam de agradecimento aos mentores espirituais da casa, aos dirigentes materiais, pelo convite, né? Agradecimento pelo convite de estar aqui mais uma vez estudando junto esse evangelho, um roteiro seguro de diretrizes para a felicidade que Jesus nos deixa. O capítulo hoje, o item hoje, é de muita relevância, é muito importante, né? Porque quem assina? O Espírito de Verdade. O Espírito responsável por toda a nossa codificação. Não vou entrar mais em detalhes. Se quiser saber quem é ou quem são, leia a introdução do Livro dos Espíritos. Lá está dizendo quem é. Mas ele, nessa passagem, ele não faz apenas uma citação. Ele faz uma profecia. Ele faz uma revelação, seja o nome que quisermos dar. Ele nos coloca o que está para vir, nesse 1800 e pouco. Como a Érica leu o Evangelho, eu vou citar algumas partes para que a gente possa entender. No primeiro parágrafo, a gente vê ele falar assim: aproxima-se o tempo de se cumprir as coisas anunciadas por Jesus. Primeiro itemzinho. Aí eu parei para pensar, quais são as coisas anunciadas por Jesus? E que tempo é esse que chegou, né, para se cumprir? Aí eu fui no próprio Evangelho, no estudo da semana passada, aí do Rio das Ostras, né, do Centro Espírita Antônio de Aquino, que foi a missão dos Espíritas, que é outro item fantástico, que eu gosto muito, e também o Homem de Bem. Mas ele diz assim, logo no primeiro capítulo, vou ler um pedacinho, vocês lerem aqui. Hein? Olha só, as coisas anunciadas por Jesus. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? No outro parágrafo, primeira linha. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ide e pregai a palavra divina. Gente, só isso aqui já dava palestra. O que ele está falando? As línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. As coisas já chegaram. Vamos analisar. Nós rejeitamos o Cristo por mais de 2000 anos. Desde que ele chegou, né, deixou o seu evangelho, os apóstolos escreveram depois de um tempo, nós estudamos, conhecemos, tivemos contato. Nós deturpamos ele, né, rimos, não levamos a sério, porque não cumprimos com sua fidelidade. Tudo bem, devido à nossa maturidade. Mas vamos entender o seguinte: Jesus falou, haverá muito ranger de dentes. Vamos analisar o mundo hoje. Como é que está a situação da humanidade hoje? Está tendo ranger de dentes? Está vindo coisas que estão arrebatando uma multidão? Não são coisas anunciadas pelo Cristo? Não chegou o tempo de cumprir, que ele falou que deveríamos cumprir? Olha que coisa. Aí eu peguei, fui na Gênese, né? Nos últimos capítulos, porque você está falando do finalzinho, né? Deverá cumprir o tempo, deve estar na Gênese. Ao pegar o último capítulo da Gênese, os 3 últimos itens, ele fala justamente o que estamos passando. Então, ele fala assim, vou ler só um pedacinho antes de continuar o estudo, está bem pequenininho para a gente não ficar muito chato. Se examinarmos o estado atual do mundo, reconheceremos que, tomado seu conjunto, a humanidade terrestre ainda está longe do ponto intermediário onde as forças se equilibram. Isso em 1867. Serve para hoje. Vamos analisar o mundo atual.
Aí no item 34, ele fala assim, ó, é um desses movimentos gerais o que acontece nesse momento e que deve realizar a remodelação da humanidade. Então, o que Jesus anunciou, nós estamos passando nesse momento para que a humanidade repare, se conserte, ache o caminho correto, porque os 2000 anos não foram suficientes para que nós entendêssemos o evangelho tão profundo de Jesus, que é um tratado científico de maior magnitude que eu já vi. A gente começa a entender. Tanto pedimos um mundo de regeneração, não foi isso? Nós cristãos, espíritas. Será que chegou ou será que não? O mundo de regeneração, será que não se está se materializando? Lembra do ranger de dentes? Lembra do que foi lido agora? Olha essa pandemia aí. Vamos se atentar junto com a pandemia para a gente entender um processo. Na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, a resposta é assim: é necessário que o mal chegue ao excesso. Por que isso? Porque nós não estamos conseguindo levar pelo amor. Nós não estamos conseguindo levar nossas atitudes de acordo com o evangelho deixado pelo Cristo. Não é porque a gente não entende, não. Porque eles nos falam que é preciso um pequeno esforço. Nós já entendemos que a lei de Deus está dentro de nós. Nós entendemos que Jesus é o governador do planeta. Nós entendemos que é preciso perdoar 70 vezes 7. Nós já entendemos que é pela caridade que vamos atingir a felicidade. Nós entendemos que a lei maior é aquela lei de amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós já entendemos que isso aí é o processo a se fazer, mas nós ainda não conseguimos fazer por falta de maturidade, por falta de esforço, porque todos nós que estamos na Terra, hoje encarnados, temos a condição de entendermos a mensagem do Cristo. Sem distinção, o rico, o pobre, o homem, a mulher, o espírita, o católico e o ateu, o protestante, qualquer religião. Todos nós, em algum momento, tivemos a mensagem de Jesus. Se não foi por ele, foi de um de seus ministros que aqui tiveram na Terra. Mas vamos continuar, né? Então a gente vê a pandemia se cumprindo, né, o que está falando, se aproxima o tempo de cumprir as coisas anunciadas por Jesus. É no início, né, uma coisa mais intensa, um desencarne coletivo, um arrebatamento em massa. Observem, encarnaram nos últimos tempos espíritos muito imperfeitos. Não primata, mas espíritos imperfeitos, não é verdade? Nós conseguimos mudar a arte, mudamos a política. Olha os filmes que nós criamos. Olha os conceitos que estamos implantando. Olha como o egoísmo está tão vigente. A vaidade nunca esteve tão na alta. As doenças, as depressões, as angústias, os hábitos nocivos. Já perceberam que isso tudo é implantado de uma forma muito intensa hoje no planeta? Porque reencarnaram uma pleia de espíritos com essas tendências. Mas por que isso? É necessária uma renovação. Dá para pensar que tudo tem um propósito, um motivo? Imagine essa pandemia, um desencarne coletivo de uma magnitude imensa, nunca visto antes. Então essa renovação se materializa. Tem que ser maciço, está lá no Livro dos Espíritos. A tecnologia hoje, ela encurtou todos os pontos. Encurtou através do avião, do telefone, da internet. O mundo hoje cabe numa caixinha de fósforo. Essa palestra aqui chega no Japão, se quiser. Nós esquecemos tudo. O mundo todo hoje se uniu, esqueceu as coisas e está se preocupando no quê? Na cura.
A palavra hoje mais citada, vacina. A humanidade se uniu e procura hoje a cura. Isso é uma coisa boa? É. Nós começamos a dar importância a outros valores. Nós estamos diante da morte, não falar morte, não falar desencarne, não, a todo instante. Antigamente, a pessoa passava por um câncer, passava por uma doença crônica, né? E ficava prestes a desencarnar e voltava, ou desencarnava, e ela refletia naquele momento. Hoje, nós estamos refletindo em massa a importância de ser cristão. Ninguém está isento ou imune de desencarnar, de sair na rua e pegar a Covid. Porque é um resgate coletivo. Qualquer um pode desencarnar pela Covid. Mas eu não vou ficar me atentando só nesse item, tá? Foi só porque o primeiro parágrafo ele falou: aproxima-se o tempo de se cumprir as coisas anunciadas por Jesus. Essa pandemia é a última? Acredito que não. Segundo a Gênesis, vamos ler lá nos últimos capítulos, leiam o último capítulo. Falam que não. Jesus previu muitas coisas. Então ele continua no Evangelho aí, mais na frente um pouquinho. Ditosos é quem tiver trabalhado no campo do Senhor, desinteresse e com caridade. Vamos pensar hoje. A humanidade, cada um tem seu valor, seu trabalho no bem, seu entendimento do Evangelho. A pandemia chegou para todos. Então, eu penso o seguinte: quem hoje tem ouvido de ouvir, olhos de ver? De começar a entender que tem um planejamento para o planeta. De começar a entender que ser cristão não é ser espírita. Ser cristão não é ser católico, não é ser protestante. Ser cristão é amar ao próximo. Ser cristão é seguir o ensinamento deixado por Jesus, porque é o único guia e modelo da humanidade nos dias dos espíritos de ordem superior. Então, ser cristão é aquela parte que devemos seguir, servir sem desinteresse e com caridade. Caridade. Livro dos Espíritos. O que é caridade perante Jesus? Pergunta feita por Kardec. Eles nos respondem: benevolência com as imperfeições alheias e indulgência para as imperfeições. Esqueci, calma aí. Benevolência para as imperfeições alheias, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Acho que eu esqueci, acho que eu troquei alguma coisa, mas tá bom. Perdão das ofensas, indulgência e benevolência. São os 3 itens, isso aí não tem erro. Imagine o seguinte: nós estamos sendo benevolentes com o próximo? Indulgentes com as imperfeições? Estamos sendo? Isso é seguir o Cristo. Nós, hoje, estamos querendo entrar na casa espírita, na casa religiosas, para livrar nossas dores. Os médios procuram casas espíritas, os espiritualistas, para livrar obsessão, livrar influenciações. Mas casa espírita não é barganha. Religião não é barganha. Não adianta eu entrar querendo outra coisa em troca. Vai falar mais na frente sobre isso. Eu tenho que ir sem desinteresse, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer o bem sem desinteresse. Emmanuel nos fala que devemos praticar o bem como se respira o ar. A gente respira o ar, absorve o oxigênio, não sente, nem nota, porque isso faz parte da minha natureza. E isso é ser cristão. Isso é fazer o bem. Vou fazer o bem porque eu me sinto bem, porque isso é o correto. Eu sou assim. Então, isso que é ser cristão. Mas enquanto a gente estiver indo nas casas religiosas, eu seguindo o Evangelho, para, quando desencarnar, ir para o nosso lar. Quando desencarnar, estar perto de Jesus. Para quando desencarnar, eu ter meu lugarzinho ao lado do Criador, ao lado do nosso governador. Para que eu desencarnar, eu não venha a sofrer ou passar pelas coisas narradas por André Luiz em nosso lar, no umbral.
Aqui não é uma arganha. Eu vou seguir o Cristo, vou ser cristão, um obreiro do Senhor, como diz aqui, um trabalhador do Senhor, para que as coisas ruins não me aconteçam. Isso não dá isenção. A gente aprende a lidar com as situações adversas. A gente aprende que é o único responsável por tudo que acontece conosco. Nós estamos vendo agora, com a pandemia, aquele que desencarna ou aquele que fica, pega e fica. Como somos frágeis, o corpo físico, né? Um simples vírus microscópico nos derruba em questão de 3, 4 dias, ou mais rápido. Quem desencarna percebe isso. Quem passa pelo leito e volta, sente isso na pele. Não é isso que está acontecendo? E vem uma proposta de mudança, de reflexão. A hora que eu mais refleti na minha vida foi quando eu fiz uma das minhas cirurgias. Eu prometi milhões de coisas. O médico não sabia o que eu tinha, me abriu à meia-noite, fazer uma lobotomia no intestino, porque eu estava com muitas dores. E naquele momento eu fiz minhas orações. Prometi muitas coisas. A mim mesmo e aos meus guias espirituais. Que eu iria ser um bom cristão, que eu iria estudar, divulgar a doutrina, ia passar minha fé na imortalidade. Eu ia ser uma mistura de Eurípides com Chico Xavier, com o Divaldo, ia ser o cara. Passei pela cirurgia, fui anestesiado. Quando voltei no hospital, na maca, e abri os olhos, eu não sabia se estava encarnado ou desencarnado. Não sabia. Fiquei assustado. De tanto estudar espiritismo, eu fiquei na dúvida se estava encarnado ou desencarnado. Até brinquei mais cedo com o Eduardo aqui, isso, com o Fabiano e com a Érica. Aí eu olhei meu cunhado que estava no lado, comecei a gritar, só que minha voz não saía. Claro, estava operado, a voz não saía. Desespero aumentou. Eu peguei a garrafa de água que estava do lado, taquei no meu cunhado. E olhei para a garrafa. Se a garrafa tivesse ficado no mesmo lugar, tinha desencarnado. Mas quando eu olhei, meu cunhado gritou: "O que é isso?" Foi um alívio tão grande estar encarnado, não ter desencarnado naquele momento. Mas as minhas promessas, as minhas reflexões, promessas que eu falo são reflexões, né? Que eu fiz no momento, muitas delas eu não consegui cumprir ainda. Claro, no momento do fervor, a gente fala, né? Que é capaz. Mas no dia a dia a gente vai esquecendo, vai deixando de lado. Não é que perde a fé, se dá importância a outras coisas que aparecem. E é isso que está acontecendo hoje. Os cristãos, nós conhecemos Jesus. Estamos passando por momentos difíceis. Aquele que fica reflete como eu refleti. Aquele que desencarna percebe como o corpo é frágil. Percebe quantas coisas deixou de fazer, quantas poderiam ter feito. Quantas pessoas tentaram lhe falar sobre o Evangelho de Jesus. Como é bom ser bom. Como é bom praticar a caridade, com a importância. Sobre o que importa realmente. Só que aí nós vamos encarnar e vamos ficar comovidos com essas reflexões. Quando a gente se comove, a gente fica tocado, fica sensível. Os espíritos de maior envergadura vão chegar perto e vão aproveitar esse momento para instruir. Meu filho, você vai ter outra chance. Volte. Reencarna novamente. Mas agora, tenha seu evangelho na consciência. Siga os pensamentos do Cristo. Seja um obreiro do Senhor. Seja um trabalhador do último momento, da última hora, que assim seja o nome que levar. Seja aquele que faz a diferença. Seja aquela pessoa especial. E reencarna tocado. E trabalha como orienta Jesus no Evangelho. A pandemia é ou não é uma ferramenta de construção? É ou não é uma ferramenta anunciada por Jesus? Vamos adiantar que é a hora boa, né? Cada item desse a gente fica falando
um tempão. E o Evangelho continua. Cada coisa será paga 100 vezes mais. Trabalhar juntos e unir esforços. Vê se não é uma revelação que o Espírito de verdade faz para a gente. Não podemos ser egoístas. Ninguém evolui sozinho. Nós nascemos em família, ferramenta usada por Deus para nos ajustar. Aprendemos o perdão. Ninguém cresce sozinho. Ninguém. Hoje, um filho fica vinculado à família há 30, 40 anos. Sai de casa e volta aos 50. Não é verdade? Não sejamos mais teimosos. Passou essa época de teimosia. Nós estamos hoje diante dos extremos. Eu quero ou eu não quero. Eu não tenho mais o meio termo. Ou eu apoio ou eu não apoio. Cadê o bom senso? Aonde fica? Aonde? Nós temos que trabalhar juntos. Para isso, devemos ser indulgentes. Aceitar que o outro está no seu momento. Nós não podemos ser fanáticos. Não podemos ser fanáticos. Eu descobri, quando a gente entra no espiritismo, em qualquer religião, a gente acha tão bom que aquilo nos modifica, nos transforma, nos faz ser outras pessoas. A gente quer que o outro absorva esse conhecimento. E eu dava livro dos Espíritos para todo mundo. Eu queria falar de Jesus, queria falar do doutrina espírita, queria falar quem era cada um, mostrar que a ciência é a prova para todas aquelas pessoas, familiares, conhecidos. Só que eu me decepcionava. Onde eu chegava, eu era o chato. Eu era aquele cara intransigente. Só sei falar de doutrina espírita. A maturidade, o tempo, me ensinou que a melhor propagação são os exemplos. E Jesus fez isso. A melhor propagação é aquilo quem você é. Mostre quem você é. E as pessoas vão te olhar. Não seja exemplo. Vai mostrar que você tem erro. Que você está num esforço contínuo de melhoramento. Vai perceber como você era antes de conhecer o Evangelho de Jesus e como você é agora. E você consegue ver um mundo diferente. E aí o mundo muda para você. Você não precisa que as pessoas mudem para o mundo mudar para você. O mundo de Chico era diferente do meu. O mundo de Divaldo é diferente do meu. Porque ele vê o mundo através dos olhos dele. E eu vejo através do meu. Cada um vê através dos seus olhos. Então, é assim que devemos proceder. Não devemos ser fanáticos, mas devemos ser aquelas pessoas que representam o Evangelho do Cristo. Devemos, quando ele fala assim, que cada coisa será paga 100 vezes mais. Olha que interessante. Imagine só, Jesus tocou Paulo lá no deserto. Não foi? Aquela luz, tocou Paulo. Paulo dali saiu tocando milhões de pessoas. Nos toca até hoje. E muitos se transformam devido a Paulo. Aqueles que tiveram contato com ele. Quantos se transformaram através do contato da irmã Dulce? Quantas casas espíritas de divulgação do bem Chico Xavier potencializou? Muitos falam isso, né? Minas Gerais, quantas casas Chico potencializou? Quantos de nós fomos tocados por outros médiuns, por outros seguidores do Cristo? Então, cada um que te toca o coração, ele toca mais 10, 50, 100. Daqui a pouco, todos nós, além de conhecermos a doutrina do Cristo, estaremos vivenciando. O mundo ditoso aí, ó. Só que ainda não é o momento do mundo ditoso. Vamos aqui. Adiantando, mais um itemzinho do Evangelho, ele fala assim, ó, quando o Senhor chegar, tem que estar acabada a obra. Isso aqui é a parte mais interessante. Que obra? Quando que iniciou essa obra? Se o Espírito é imortal, a obra acaba, eu faço o que depois disso?
por as perguntas que eu fui buscar. Então vamos entender o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, a criação, logo no início, primeiro capítulo, né? Ele fala, segundo a nossa Bíblia, nossos relatos, a raça humana começou com Adão e Eva. Foi isso? Mas Adão, pelos estudos, até os Espíritos confirma isso, ele vivenciou 4.000 anos antes do Cristo. E nós sabemos hoje pela ciência que muito antes disso haviam criaturas humanas na Terra. Então não poderia ter sido o início. A Bíblia nos relata, né, na verdade, o início de um tempo. E os Espíritos nos falam que Adão pode ter personificado uma pessoa, mas representa uma raça. Então a gente vê o seguinte, 4.000 anos antes de Cristo, iniciou uma obra. Se iniciou um processo. Então vamos continuar. Mas quando termina se somos imortais? Os Espíritos nos dizem que nós estamos atravessando um momento de expiações e provas. E vivenciaremos um mundo de regeneração, que dura mais ou menos por volta de 1.000 anos, porque é um período de refazimento, é um período de tratamento de uma fase tão difícil que é expiações e provas. E nós estamos vendo que é difícil, psicologicamente, fisicamente, né, de mudança, de quebra de paradigmas, de entendimento da lei do Cristo. Então, com essas análises, a gente vê que essa obra realizada aí se encerra por volta do ano 3000. Porque Emmanuel nos coloca, através de Chico Xavier, que em 2057, mais ou menos, estaríamos vivenciando um mundo de regeneração. Se estaríamos vivenciando, já iniciou o processo, um pouquinho antes. Então, se demora 1.000 anos de regeneração, que é um período curto, como eu falei, para entrar no mundo ditoso, então, por volta de 3.000 anos, está se encerrando essa obra proposta pelo Evangelho. Se encerra uma etapa. Mas, como é que adianta essa conclusão no livro Evolução em Dois Mundos? Porque ele nos fala o seguinte, que o livro dos Espíritos nos dá a evolução da raça humana, né? Então, na pergunta 6, o livro dos Espíritos ele mostra as ordens, a classe dos Espíritos, mas lá na Evolução do Mundo ele fala, aquela escala é para nós, porque os espíritos crísticos, como Jesus, têm outra escala de evolução. E aí? Então a obra nunca termina. Nós somos imortais, vamos estar sempre evoluindo, vai ter sempre uma obra a fazer. Mas, por enquanto, a nossa obra é essa obra de entender o Evangelho do Cristo colocado na Bíblia, que é por um período de 7.000 anos. Também, lá na mensagem da Gênese, o último capítulo de Árago, ele explica isso direitinho. Dos ciclos evolutivos do planeta. Mas também não é o nosso problema, é o Evangelho, é entender o Evangelho, ser um ser cristão, obreiro do Senhor. Essa é a nossa proposta hoje. Então, a gente vê que iniciamos um processo de expiações e provas há um tempo bom atrás. E estamos iniciando um processo de regeneração. Muitos espíritos confundem. Regeneração não é uma etapa de descanso, não. É um hospital, onde vão chegar de macas, doentes, vão chegar quebrados. O bem já melhora um pouquinho em relação ao mal, mas estamos lá refletindo, lutando com dores, porque nós estamos em mudança. Ditoso não, já é um mundo melhor. Aqueles que ficarem aqui no planeta, né? Vamos estudar a transição planetária, que é muito legal também, vão ficar por 1.000 anos de descanso aí, trabalhando, se refazendo, para adentrar no mundo ditoso. Então, calculando mais ou menos assim, né? Vamos supor assim, uns 100 anos de reencarnação, vamos ver que a medicina melhora um pouquinho aí, a gente mais uns 200 desencarnados, a gente tem 3 encarnações a cada 300 anos, né? Então, até o ano 3.000, cada um tem em média aí mais 10 encarnações. Então, nós temos mais 10 encarnações aqui na Terra, se aqui ficarmos, para podermos melhorar
entendermos o Evangelho, para sermos tocados, para sermos obreiros do Senhor. Mas não vamos deixar para a última, não. Vamos começar hoje. Aí ele continua assim no Evangelho, né? Porque senão não dá tempo de estudar o Evangelho todo. Ele continua assim. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Ai daqueles que retardarem a colheita. A tempestade virá e levará no turbilhão. A tempestade virá. Estamos ou não estamos vivendo uma tempestade nesse momento? Esse turbilhão da pandemia, estou falando pandemia, mas tem outros fatores também, tem outros flagelos destruidores. Esse turbilhão está ou não está mexendo com a gente agora? Está levando muita gente, vai levar mais. Nós estamos retardando aquilo que colhemos. Ai daqueles. Ele só vai receber aquele que são bons servidores. Olha o que a Gênesis fala no item que eu falei aí, o último item. Ele fala assim, ó. O efeito é muito diferente quando a melhora ocorre simultaneamente sobre grandes massas. Porque então, conforme as suas proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. Ele está nos afirmando que os flagelos destruidores vão atingir as grandes massas. Não é o que está acontecendo hoje? É ou não é? Ele fala aqui também, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando-as das más influências e dar maior ascendências às ideias. Não foi isso tudo que eu falei até agora? Não foi? Imagine um exército, exemplo que está na Gênesis também, um exército, onde um pilotão inteiro tem tudo que é tipo de gente. Os maus prevalecem. Os que fazem arruaças prevalecem. Tocam. Muito barulho. E os bons ficam quietos. E aquele pilotão é reconhecido um pilotão desajustado. Um pilotão rebelde. Só que o comandante, ele vai retirando. Retira um, não faz muito efeito. Retira dois, substitui, não faz muito efeito. Retira três, não faz muito efeito. Ele pega e retira 10. Retira 30 do pilotão e substitui por outros. Aqueles bons que ficaram vão influenciar aqueles outros que chegaram. Aí até aquele que foi retirado e tiver uma tendência para não rebeldia, para não rebelião, ele retorna e vai ter exemplo dos bons, e se torna um bom. Vê se não é isso que está acontecendo na Terra hoje, esse processo coletivo. Para podermos adiantar esse processo de generação, para podermos adiantar entender a palavra do Cristo, para adiantar sermos obreiros do Senhor, para poder mais rápido entender a realidade, para poder os conceitos da doutrina espírita ser um senso comum de conhecimento, a imortalidade, a comunicabilidade com os espíritos, e por aí vai. Não é verdade? E o Evangelho continua, para ver que eu estou fazendo só um resumozinho de cada item, para que a gente vê como tem que ser estudado o Evangelho. Ele continua assim: a tempestade não compreenderá, ou terá clemência, não amparará. Ué, mas Jesus fala de perdão o tempo todo. Esse turbilhão, essa tempestade que vai vir, que vai arrebatar, vai mexer com a grande massa. Não vai ter piedade? Clemência? Não amparará? Ué, Jesus estava equivocado? Não. Se tem equívoco, é sobre o nosso entendimento das leis de Deus. Olha o que ele fala na Gênesis também aqui. Eu gosto muito da Gênesis, né? Pegar de referência. Para aqueles que sabem que a morte destrói apenas o envoltório, tais flagelos, esses grandes destruidores, né, não têm as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor.
Ele compreende o seu objetivo e também sabe que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, isso sempre terá que acontecer. Não vai abalar ninguém que tem o conhecimento, as grandes flagelos. Nós somos imortais. Chegou a hora, chegou. E daí? Estamos fazendo o nosso melhor. Ninguém quer desencarnar agora. Mas chegar um momento eu vou feliz. Porque eu sei que minha verdadeira vida é lá. Quando eu falo não perdoar, porque nós impregnamos toda a nossa psicosfera, impregnamos todo o fluido cósmico universal com nossos pensamentos. É lei de Deus, é magnetismo. Então, quando a tempestade vir, ele não vai perdoar. Não vai. Mas não é um perdão que Jesus propõe. Isso é lei de Deus. É minha condição física. Quer ver? Quem a Covid está levando? Quem tem doenças crônicas? Quem é cardíaco? Quem tem imunidade baixa? De onde vêm as doenças? Quem implanta a doença em nós se não são nós mesmos? Se não são nossos pensamentos, nossas atitudes? Nós somos um turbilhão de átomos. E a Evolução em 2 Mundos nos fala que nós estamos intelectualizando cada princípio espiritual que está no átomo. Nós somos deuses. Então, nós estamos com o campo magnético impregnado. E quando vir a transição, nós seremos transferidos por magnetismo para um planeta um pouquinho inferior. Nós seremos, um chama de planeta chupão, né? O nome é até engraçado, porque é atração magnética, é um ímã. Muitos desencarnarão aqui e não irão para lá. Os que estão propensos a entender a lei de Deus, as leis que Jesus nos propõe no Evangelho, têm possibilidade de ser um obreiro do Senhor, reencarna aqui de novo. Lembra que tem umas 10 encarnações cada um aí, em média? Ou mais. Nós somos uma TV aberta para a espiritualidade. O que é isso? TV aberta é todo mundo vendo, desencarnado, vê nossos pensamentos, vê quem somos, nosso magnetismo está no ar. Para o encarnado, nós somos uma TV a cabo. Só vê aquele que paga, ou aquele que tem uma mediunidade, né, mais apropriada. Ele consegue perceber quem somos. Mas na lei de Deus, não tem como enganar. Não temos como enganar. Somos trilhões de átomos vibrando de acordo com o nosso pensamento. Então, quando ele fala que não terá clemência e não amparará, que na verdade nós já sabemos quem somos. Nós já vamos estar repletos de assinaturas. É isso que ele está falando. Adiantando cada avançar da hora, né? Mais um itemzinho, são mais 2. Ele fala assim: buscai graças nas coisas terrenas. Recebe aqui. Aquele que buscar graças nas coisas terrenas, recebe aqui. O obreiro do Senhor, que buscar recompensa na terra dos bens materiais, vai receber aqui, gente. Olha o que ele anuncia. Olha o que a Gênese fala. Os incrédulos rirão dessas coisas e atrarão de quimeras, mas digam o que disserem, não escaparão à lei comum. A lei é comum a todos. A seu turno, eles tombarão. Todos nós encarnaremos, pela Covid ou não. Com os outros, então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Porém, viverão apesar de si mesmos, e um dia serão forçados a abrir os olhos. O que ele está falando? Aqueles que buscam prazeres terrenos, um dia os olhos vão ser abertos. Um dia vai chegar a hora de ver que estava equivocado. Mas sejamos indulgentes com aqueles que não enxergam. Porque não será eu que vou julgar, não serei eu, não será Jesus. Serão as leis universais que regem o planeta. Aí sim a justiça e bondade de Deus está implantada. Aquela clemência que não parará, é isso. Estará todo envolvido nesse processo. Então, deixamos as coisas da terra aqui. Jesus nos fala, guardar os tesouros onde as traças não roem.
de bens terrenos, todos roem. A gente vê o seguinte, vamos voltar para nós espíritas. Hoje eu abro minha rede social e vejo a gente voltando a um clima eleitoral. Eu apoio esse, eu apoio aquilo, discordo em família, isso é aquilo, isso é aquilo. Gente, cadê a indulgência? O que eu estou fazendo de importante para mim? Todos nós temos o mesmo objetivo, ser feliz. Todos nós queremos a cura da vacina. Todos nós queremos um Brasil economicamente bom, justo, sem fome. Mas por que alimentamos briga, ódio, desavença? Lembramos que somos obreiros do Senhor. Esse é o título de hoje. E quando divulgamos fake, pegamos uma mensagem, não sabemos a veracidade, se é correto ou não, e compartilhamos, porque achamos bonito sem ler. Uma vez eu publiquei um texto na Associação de Física e Espiritismo, né? No Face. Um bocado de gente compartilhou os montes. Eu botei um texto grande, mas com passagens erradas, de propósito. Depois eu botei lá erros berrantes, assim, né, da doutrina, mostrando que estamos divulgando coisas sem ler. Às vezes, porque tem a foto do lado da pessoa, a gente divulga. Mas nós somos responsáveis por aquilo que compartilhamos. Vejo espíritas não sendo espíritas. Espírita ameniza. Espírita abraça, não julga. Olha, e temos exemplos. Eurípides, Bezerra, Maria Magdala, Paulo de Tarso, Chico. Vamos sair da seara espírita. Temos Madre Teresa, temos Gandhi, Antônio de Aquino, que é o melhor exemplo. Nós vemos espíritos desesperados quando o ente querido desencarna, seja pela Covid ou não. É para levar a palavra da imortalidade. Espírito é para provar a imortalidade. A vida continua. Levar alento, carinho, conhecimento. Levar a firmeza da fé raciocinada. Esse é o obreiro do Senhor. Ter uma fé lúcida. Não impondo nem implantando, mas mostrando seus exemplos. Nós vemos hoje distorções na doutrina espírita por falta de estudo. Nós compartilhamos aquilo tudo sem perceber. Que bom que a explosão na rede social de palestras, de estudos, na rede espírita, está imensa. Muito. Então, a gente, hoje, como eu tenho muitos amigos espíritas, né, muitas casas no meu Face, explode o espiritismo. Quando eu vejo com uma casa confiável, que eu li, eu compartilho com toda a minha rede. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, me exclui. É o seu direito. Mas não ofendo ninguém. O obreiro do Senhor é esse. Respeita. No último item aí, para a gente poder ir encerrando, né? Ele fala assim no Evangelho: Deus marcou os trabalhadores que o trabalho é aparente. Vai conferir os postos mais difíceis nas obras de regeneração àqueles outros. Olha só, gente. Nós estamos marcados pelo nosso magnetismo. Deus sabe quem é cada um. Não cai uma folha sem que o Pai não saiba. E Ele nos marcou. Ou seja, nós mesmos nos marcamos. Não vou nem ler a Gênesis pelo tempo. Tem 2 itens. Lê lá os 3 últimos itens do último capítulo. São chegados os tempos. Jesus governa um planeta. Qual o cargo que nós vamos ter no planeta de regeneração? Ele vai confiar aos cargos daqueles obreiros do Senhor. Com certeza, vamos ter que ter disciplina, fé. Nós somos cristãos.
Nós vamos seguir a grande massa? Ou vamos seguir Jesus? Os seus conselhos? Porque se eu for pela grande massa, hoje estou desencargo coletivo de grande massa. O que eu espero acontecer comigo? Nós vamos escolher Barrabás ou Jesus? Quando me perguntam qual é meu candidato para presidente, eu respondo, é Ismael. Não tenho dúvida. Presidente do Brasil? Ismael. A maioria não sabe nem quem é. Tem espírita que desconhece quem é Ismael. Porque, querendo ou não, ele já é o presidente, ele é o responsável. Não é verdade? Eu estou aqui para apoiar, seja quem for. Se é a atitude do bem para o melhor do planeta, do país, esse sou eu com minhas preces, com vibração. O que nós estamos fazendo de especial? O que eu estou fazendo para ajudar o Cristo na renovação do planeta? O Chico foi bem claro. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser melhor. Esse é o cristão. Se olha para dentro, se modifica, faz melhor, se esforça. O mundo está clamando, está pedindo para uma mudança comportamental, para que não venhamos a sofrer, para que outras pandemias não sejam implantadas. Olha só, essa pandemia nos fez entender. Cor tem importância, sexo tem importância, etnia tem importância, país que nasceu tem importância? Claro que não, nós somos espíritos. Nós estamos na condição de, nós somos iguais. A nossa diferença são em nossas expiações. As provas escolhidas por nós quando reencarnamos. A diferença é essa. Porque somos espíritos imortais, filhos de Deus. Todos nós. Nós precisamos de médios com valores morais. Não médios com potenciais mediúnicos. Aí sim, está no livro dos médios. Muitos vão reencarnar com mediunidade potencializada. Mas não quer dizer que seja moralizada. Os que aqui estiverem vão ter que ser seguidores do Senhor, obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora, entender o Evangelho, para poder consolar, informar, conduzir esses novos reencarnantes, que talvez sejamos nós, nossos filhos, netos, na condição de hoje. Nós devemos, faltam 2 minutinhos, nós devemos desenvolver a prece. O hábito da prece, falar com Deus, falar com o universo, vibrar, mudar a nossa psicosfera, fazer a prece ao acordar, quando a gente está sozinho. Devemos aprender isso, a importância da prece. É tão importante que Jesus teve o trabalho de deixar uma referência, o Pão Nosso. O Pai Nosso, desculpa. Nos deixou o Pai Nosso como referência, para que possamos entender o que é uma prece de coração, de pensamento, modificar a psicosfera do planeta e a nossa. Temos que entender, depois da prece, aprender a silenciar a alma. O espírito está dentro do corpo, eu. Silenciar, me ouvir, como Santo Agostinho recomenda, durante toda a noite, refazer meus atos no pensamento, o que é certo, o que é errado, corrigir os meus equívocos, pedir perdão a mim mesmo e, quiçá, a quem eu ofendi. Antes de colocar sua oferenda no altar, volte e reconcilie com o teu próximo. Depois coloque a tua oferenda, a palavra de Jesus. Devemos aprender a ouvir, acabar a ansiedade, não precisamos de pressa. Não precisamos de urgência. Jesus está aqui há 4,5 bilhões de anos, esperando a nossa renovação, esperando nós como os obreiros dele. Depois disso, nós pretendemos quebrar paradigmas, estar com ouvidos abertos para ouvir, olhos para ver, ler, ouvir, observar as coisas de uma forma que isso entre em nós e faça mudança. Ouvir, mas aprendendo, modificando, quebrando barreiras, quebrando conceitos. E, por último, fazendo a caridade. Que sem ela, nós não vamos entender
o que é fazer bem ao próximo. Sem ela, não vamos atingir o mundo ditoso. Não que a Terra não vai atingir. Nós não vamos atingir hoje. Eu vou para outro planeta, para outro lugar, para que eu possa entender, talvez, através das dores, esse processo de renovação. Então, não vamos ficar amedrontados pela pandemia. É para o bem de todos. Vamos tomar o cuidado? Sim. Senão acaba sendo suicídio indireto, até direto. Vamos nos precaver? Sim. Vamos tomar a vacina? Sim. Vamos orientar a imortalidade? Claro, que a mente boa nem a doença a gente pega. Tem pessoas que são assintomáticos. Então vamos manter nossa mente sã. Vamos ler o Evangelho, vamos estudar a Gênese. Vamos entender Jesus. Que ele nos fala que não tem ninguém desamparado, cada um tem um anjo guardião ao nosso lado. E que a mensagem de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, fique de referência hoje para a gente. Que praticarmos o bem como se respirássemos o oxigênio. Que possamos ser cristãos nas atitudes, nas morais. E não vamos sentir culpados por não atingir essa meta. Vamos dar o que temos de melhor. Que Jesus possa amparar todos nós, que possamos estar coniventes com os estudos, ser cada vez mais aprimorando, que possamos cada vez mais ser esse obreiro que Jesus conta conosco para modificar essa psicosfera da Terra e que Ele abençoe todos aqueles que estão passando por dificuldades nessa pandemia. Graças a Deus. Vamos aí agradecendo ao nosso companheiro Roberto, que trouxe aí as reflexões da noite de hoje. E agora nós vamos passar para o segundo momento, né? Se fosse lá no nosso momento presencial, seria o momento dos passes. E nesse momento nós vamos receber os passes, essas energias boas, vindo do plano espiritual, vinda dos nossos guias protetores, dos mentores da nossa casa. Para isso, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, trazida pelo Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. E a mensagem de hoje tem o título de Vem. Tem uma citação que está no Apocalipse, capítulo 22. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E Emmanuel comenta. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo,
Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, depois dessa bela página do nosso companheiro Emmanuel, vamos fazer a nossa prece de radiação, pedindo a esses benfeitores amigos da nossa casa, a doutora Erma, Antônio de Aquino, a tantos outros trabalhadores que, em nome de Jesus, estão aí ao nosso lado nesse momento, trazendo essas energias de refazimento, de pacificação dos nossos corações, pacificação dos nossos pensamentos. Que possamos, Senhor, nesse momento, sentir essas energias de luz, de amor, vindo através dos mensageiros do Mestre Jesus, para todos nós que aqui estamos. Que essas energias de luz, de amor, possam se espraiar por todo o nosso planeta, Senhor, que passa por tantas aflições. Que cada um possa sentir, nesse momento, a presença do seu guia protetor, pacificando, tranquilizando, acalmando todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que cada um possa perceber essas energias de refazimento, que nesse momento todos nós estamos aqui recebendo, vindas diretamente de Jesus, diretamente de Deus para cada um de nós, porque esse Pai sabe o que cada um de nós necessita nesse momento. Acalma, Senhor, a todos nós. Acalma, Senhor, o nosso planeta. Onde quer, enxugue as lágrimas, onde quer que ela esteja. Que essas energias de luz, de amor, de pacificação possam se espraiar para todos os recantos, para todos os lares, para todos que aqui estão nesse momento, onde houver uma dor, uma aflição. E assim, que após essa prece, essas energias que recebemos, vamos agradecer ao nosso guia protetor que nos trouxe aqui na noite de hoje, onde recebemos tantos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Gratidão aos benfeitores da nossa casa, a esses mentores amigos que sempre estão ao nosso lado, nos estimulando a sempre andar para a frente e para o alto, como nos fala Leon Denis. E assim que agradecemos imensamente a toda essa equipe que aqui esteve a nos envolver. Agradecer a doutora Erma, a Antônio de Aquino, a Baltazar e a tantos outros companheiros que aqui estiveram, que ainda estão. Vamos agradecer imensamente a Jesus, nosso mestre querido. E assim é que pedimos a permissão deles, a permissão de Jesus, mas acima de tudo a permissão de Deus, para darmos por encerrado esses momentos de vibração e de estudo na noite de hoje. Graças a Deus. E aí, companheiros, chegamos ao final aí do nosso estudo, né? Que todos tenham uma boa noite, uma noite de paz, de tranquilidade, e que estejamos aqui juntos de novo no sábado, onde teremos aí de novo a nossa reunião pública aqui do Evangelho às 9h da manhã. Lembrando aí dos estudos, venham estudar conosco, muito bom a gente estar junto nos estudos aí, né? Podemos colocar as nossas reflexões e as nossas dúvidas. Então, uma boa noite, fiquem todos com Deus.